Olá, muito boa noite, gente. Como é que vão? Tudo bem? Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Hoje é um dia de chuva aqui em Bragança Paulista. E estamos aí, né, para a gente fazer o nosso. dar continuidade, né? Como vocês sabem, esse aqui é uma playlist dentro do canal, né, Laivos de Luz, onde a gente faz preces regularmente aqui. Como vocês sabem, né, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita e por conta disso a gente usa esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, como um livro referência. Esse outro livro aqui que a gente tem lido também, né, que é um livro de mensagens, é um livro do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, né, e interessante, tem umas frases interessantes pra caramba. E tem esse aqui, Flor do Dia, que a gente também usa, que é um livro também bem interessante para compor nosso momento de reflexão. Como vocês sabem, a gente gosta de refletir sobre o que a gente vai fazer de prece, né, vamos dizer assim, né? E aí a gente sempre faz no formato em que a gente faz uma prece pública, né, uma prece que eu chamo de prece pública porque a gente escolhe um alvo conhecido de todo mundo para a gente fazer uma prece e depois a gente faz uma prece por nós mesmos. É sempre desse jeitinho, tá bom? Como vocês sabem, eu já estou há alguns minutos, estava aqui refletindo sobre, entrando no clima da prece, né? E aí então a gente começa já fazendo a evocação dos nossos bons amigos para a gente começar então o nosso Evangelho no Lar, tá bom? Ao fundo a gente ouve a música Dreamland, do Johnny Easton, né? Sempre a mesma musiquinha a gente tem usado, mas é bom às vezes, e às vezes não, né? Sempre é bom a gente fazer referência aí ao autor da música, né? Tá certo? Vamos lá então? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para realizar boas vibrações em prol daquelas pessoas a quem amamos e desejamos que fiquem bem. Pedimos humildemente aos bons espíritos que estejam conosco nesse momento, orientando os nossos pensamentos, clareando as nossas ideias, ajudando-nos a escolher boas leituras, encaminhando as nossas vibrações, e que Deus, na sua mais infinita bondade, possa recompensar cada um de vós, bons amigos que trabalham e visitam-nos com frequência para ajudarmos nas preces. Que Jesus os abençoe e vos ilumine. E em nome de Jesus nós os agradecemos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 236. Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar a sua casa, de suas irmãs, em nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pais e mãe, mulher, filhos e filhas e as suas terras,
receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. E Jesus lhe disse: eu vos digo, em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, seu pai, sua mãe, irmãos, mulheres, seus filhos, que não receba deste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Outra leitura similar, né? Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me ir primeiro dispor do que eu tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que tendo a mão no arado, olhar para trás não é digno do reino de Deus. Está em Lucas 9, versículos 61 e 62. E aí vem a explicação. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia da renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os nossos olhos a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Ou seja, condena-se um filho por deixar seu pai, mãe, filhos, irmão e mulher para marchar em defesa de seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar os seus pais e seguir o seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminuiu nem o respeito, nem a dedicação que se deveria ter aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura fraternal que determina honrar pai e mãe, e nem do vou ler de novo. Salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, e nem do sentimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda se os analisarmos quanto ao seu espírito. Eles tinham por objetivo mostrar, de forma propositadamente exagerada, o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que eles deviam ser menos chocantes para um povo em uma época em que, por força da circunstância, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. Deixa eu terminar. As coisas estão encaradas aqui somente sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, e esses laços não se rompem nem com separação, nem mesmo com a morte do corpo.
que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. Tem várias coisas assim que você vê nesse texto que ela tem uma influência muito grande do médium aí, né? Até porque quando ele fala de mistura das raças, né? A raça humana, que é importante que haja essa separação, né? essa migração, vamos dizer assim, para que haja mistura das raças. Bom, a gente estende esse pensamento aí para os animais, alguns tipos de animais, porque a raça humana é uma só, né? Não existem outras raças, né? A não ser que já tivesse havido em algum momento, né? Que é possível. Mas obviamente nesse contexto aqui só existe a raça humana. Então, enfim, né? Obviamente ele deve estar se referindo aos animais. Mas enfim, independente desse tipo de exemplo que eu citei, tem outras várias coisas assim que são irrelevantes para o efeito, para o contexto do texto, mas que a gente entende isso, né? Que a importância da vida futura em detrimento da vida física. Agora, é lógico que quando a gente está vivendo completamente compenetrado, vamos dizer assim, na vida física, isso vira o nosso todo. Então, assim, obviamente a gente... É muito difícil você acreditar, você ter fé em alguma coisa que você não experienciou, entende? Se você não teve essa experiência com outro tipo de realidade, é lógico que o teu corpo físico é tudo, né? E aí qualquer coisa que a gente fique falando que é isso, que é aquilo, vira quimera, né? Vira um negócio que assim, você acredita se quiser, né? E ao passo que, por exemplo, se você tem saídas do corpo, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, né? Treinar saídas conscientes do corpo, isso obviamente acontece quando você está dormindo, geralmente, ou em estado de relaxamento profundo. Aí naturalmente você consegue visitar outras realidades, e aí sim, né? Quando você tem essas primeiras experiências, você começa depois a chegar na conclusão de que isso daqui, essa realidade é uma loucura, né? Apesar da gente sentir aqui a dor física, a gente sentir as limitações do corpo e tereré, tereré, né? Que obviamente aterram a nossa sensação, ou seja, quando a gente, por exemplo, se machuca aqui, quando a gente sente dor aqui, né? Naturalmente a gente está se conectando ainda mais, né, com esse plano, né? Nesse momento que a gente sente, vamos dizer assim, a realidade, a nua e crua, né? Mas obviamente quando você consegue viver uma experiência fora do corpo, por exemplo, você começa a notar que nem esse corpo é real. É um negócio que você fala assim, tá, né? Isso aqui é apenas uma das realidades, né? E aí, obviamente, quando você tem mais de uma realidade para viver, você pode naturalmente escolher, né? Escolher o que eu quero, assim, no sentido de que, obviamente, se a gente está vivendo essa realidade, deve ter um motivo, a gente não compreende muito bem qual é, mas devemos cumpri-la, né? Obviamente. E quando ela terminar, naturalmente a gente passa para outra. Agora, é possível, totalmente possível, que a gente, né, conheça essas outras realidades e possa frequentá-las, né? E aí sim a gente tem uma noção mais profunda desse texto que fala da vida futura, né? A gente não pode afirmar se a vida futura vai ser igual ou melhor ou pior àquelas as quais você vivencia quando está projetado, mas obviamente já é uma outra realidade, né? Já é uma outra situação que você pode vivenciar, e aí naturalmente você começa a ter um olhar um pouco mais dilatado sobre o que é real e o que não é real, e isso é muito legal,
né? Isso é muito legal desse ponto de vista, porque aí sim, quando você tem essa noção de outras realidades, aí naturalmente você começa a escolher, falando, ah, beleza, então eu preciso, vamos dizer assim, me preparar, ou seja, eu preciso melhorar para garantir que o meu futuro, né, a minha próxima realidade, seja lá onde for, qual for, valha a pena, né? Por exemplo, você não vê aqui um exemplo simples do que eu estou dizendo, trazendo para o simples, né, para o prático. É natural que, por exemplo, uma pessoa jovem comece a trabalhar, ela não quer comprar uma casa, ela não quer comprar um carro, ela vai melhorando, não vai? Ela não vai, por exemplo, se educando, por exemplo, ela entra numa escola né, normalmente, né? Ela entra numa escola, depois ela pensa em fazer uma faculdade, depois ela pensa em se educar, depois ela pensa em, às vezes, pensa, né, em constituir família. Ou seja, coisas que fazem sentido para ela, ela começa a conquistar, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, se você já começa a ter experiências e viver outras realidades já nesse momento, é natural que você queira se preparar para essa outra realidade, para você incrementar essa realidade também, para você melhorar nessa realidade, né? Trabalhar por ela, para se sentir bem, para crescer, para se desenvolver, né? E você vê, Jesus falou isso há 2000 anos, né? E a gente ainda não tem noção disso. Quando você fala de projeção astral até dentro do meio espírita, o pessoal torce o nariz, fala, ai, man, que isso aí não pode, não sei o que, ai, tá desvirtuando o espiritismo, não sei o que, tem um monte de coisa que todo mundo fala, obviamente, mas você vê, é uma coisa que Jesus já falava lá 2000 anos atrás, e a gente ainda se recusa a entender, a pesquisar, a estudar, enfim. Mas, mais dia menos dia, essa transformação irá chegar, né? Não tem como. Mas é só importante aqui para colocar, porque eu me lembro que da outra vez que caiu esse texto, eu comentei um outro aspecto dele também. Mas, olhando por esse prisma, né, desse ângulo agora, comentar com vocês que talvez essa vida futura não seja uma vida futura, seja uma vida paralela, né? É engraçado isso, né? Porque se você, eu vou lançar aqui uma reflexão que para mim é, enfim, olha só que reflexão interessante. A gente sempre pensa que vida futura é a nossa vida depois dessa, certo? Agora imagina o seguinte, se você desencarna amanhã, aí todos os seus entes estão por aqui, vamos dizer assim, né? Você tem tua casa, tua família, biriri bororó. Aí você fala assim, não, vou ficar um tempo aqui ainda, porque os meus entes queridos estão aqui, as minhas coisas estão aqui. Então você só muda de lado e aí você continua morando nessa casa, por exemplo, na sua casa. Olha que loucura. Então não tem vida futura, é a mesma vida presente. Você só mudou, entende? Você só mudou de vestimenta, de forma de como é que eu vou falar? De forma de consubstanciação, talvez, de forma de apresentação, mas você está vivendo a mesma. E aí, obviamente, né? Quando você tem duas vias. Se você surta, porque você está totalmente perturbado, você vai para uma realidade. Se você tem um monte de parente que você se lembra que está na realidade vizinha e lá está muito mais legal, você também não vai ficar na tua casa. Você fala, não vou ficar fazendo o que aqui, velho? Tem um monte de coisa muito mais legal para fazer em outro lugar. O que eu vou ficar fazendo nessa casa? Eu vou embora. E é isso que acontece na maioria das vezes com os espíritos que desencarnam, né? Com as consciências que desencarnam. Quando eles chegam no lado de lá, vê que a realidade é muito mais legal, eles falam, não vou ficar fazendo nada aqui, eu vou embora, vou sumir daqui, deixo tudo para trás, mulher, filho, casa, tudo.
porque realmente você consegue perceber que isso não tem não é que não tem valor, mas é menos importante do que as coisas que você passa a viver do lado de lá, né? E aí, ante a impossibilidade de se manifestar nessa realidade, aqui você simplesmente desapega e vai embora, porque tem muita coisa para fazer. Você acaba entendendo que tem muitas coisas muito mais legais e importantes para você fazer em outros lugares. E aí você acaba se desprendendo desse orbe, né? Dessa realidade aqui. Mas enfim, eu quis colocar isso apenas para que a gente refletisse. Tá certo? Gostaria que hoje nós fizéssemos uma prece pelos amigos, tá? A fim de que nós pudéssemos vibrar pelos nossos amigos, porque afinal de contas, eles são a família que a gente escolhe. E como eles são importantes na nossa vida, né? Por uma série de motivos, né? Então vamos fazer uma prece pelos amigos. Aí você pensa no seu amigo, na sua amiga, em quem você quiser. E aí a gente vibra então, criando uma egrégora. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui para pedir uma boa vibração pelos nossos amigos, nossos irmãos, não de sangue, mas de alma. E pedimos a vós, os bons espíritos, que ajudem os nossos amigos naquilo que eles precisem. Possa iluminar o caminho deles, ampará-los, acalmá-los e trazer a eles possibilidades de elevação moral, espiritual, monetária, prosperidade. Que eles se sintam bem na nossa presença e que nós possamos enviar a eles vibrações muito positivas e boas para que eles se fortaleçam e continuem iluminando os nossos caminhos e que eles também recebam infinitamente as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 50. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Bom essa frase, né? Porque de certa maneira também dá um toque para nós, né? A bondade é uma coisa que ela anda meio em desuso, né? Eu falo para vocês porque eu não sei, pelo menos talvez seja no meu ambiente, mas teve uma geração que perdeu, eu acho, esse costume da bondade, do coleguismo, sabe? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, nos anos 80, antes dos anos 90, eu morava no interior e as pessoas eram muito solidárias. Mas obviamente a minha realidade também era mais pobre, né?
Então era muito comum você ver um vizinho trazer alguma coisa. Às vezes minha mãe ou meu pai levava alguma coisa para alguém, sabe? Sempre aparecia uma coisinha diferente na minha casa, sabe? Que alguém doava alguma coisa, depois, sei lá, tinha chuchu na casa da minha mãe, dava chuchu pro vizinho, depois o vizinho trazia uma abóbora, depois alguém vinha um doce, e assim era comum isso no interior. E tinha uma solidariedade, sabe, entre vizinhos, entre parentes, assim, tinha. Hoje eu vejo que isso se perdeu. Eu não sei se foi um costume, se ficou feio, eu não entendi qual foi, mas isso é raro de ver hoje em dia. E é difícil também. Eu tenho encontrado uma certa dificuldade de encontrar pessoas que ajudam as outras gratuitamente, sem interesse. Hoje em dia sempre tem um interesse por trás. Enfim. Talvez porque eu tenha mudado de situação, né? Continuo. Enfim, fiquei adulto, né? Minha família melhorou um pouquinho de vida, mas todo mundo ainda continua ainda com classe média baixa e tal, mas as coisas mudaram, é engraçado isso. Acho que esse costume se perdeu, né? Mas era uma coisa interessante de se ver. Era uma coisa que era passada de pai para filho, né? E hoje ninguém mais passa para ninguém. Hoje é salve-se quem puder, essa é a lei. Enfim, desabafos à parte, vamos lá fazer uma prece por nós mesmos? Vamos lá? Queridos amigos, mais uma vez pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam encaminhar essas vibrações da melhor maneira possível, para que nós possamos alcançar aquilo que seja necessário à nossa vida, ao nosso entendimento maior, à nossa elevação espiritual, que vós, os bons espíritos, possam abençoar a nossa caminhada, permitindo que nós possamos enxergar um pouco mais claramente os desafios à nossa frente. Que vós, os bons espíritos, continuem abençoando-nos. E nós, em uníssono, agradecemos a vós, os bons espíritos, que tanto nos orientam e olham por nós. Que Jesus abençoe a todos nós, em agradecimento, que Deus, em sua infinita misericórdia, insufle e disperse as suas bênçãos por todos vós, os bons amigos que sempre estão conosco. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Página 105. Razão da existência. Durante o estágio de evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca.
Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Vejam que essa leitura tem tudo a ver com aquilo que eu estava dizendo logo antes aqui, né? Que essa questão, você conhece a realidade, você começa a trabalhar por aquela realidade para evoluir, para avançar, para melhorar, né? Então aqui é a mesma coisa, por exemplo, na nossa realidade, ele diz que a razão da nossa existência nessa realidade é naturalmente a gente descobrir o que veio fazer, ou seja, aquilo que dá sentido para a nossa vida aqui. Isso obviamente vai nos conectar com essa realidade muito mais, porque você vai sentir prazer em estar aqui fazendo alguma coisa de bom. Da mesma maneira, quando você vai para outra realidade, um pouco mais, né, dilatada, vamos chamar assim, você naturalmente vai querer fazer coisas boas lá. E dessa forma, né, cada realidade que você vai, você procura melhorar, avançar, evoluir, e tá tudo certo, né? Então, isso é uma lei da vida, a lei da evolução é uma lei do universo, vamos dizer assim, né? Tá sempre evoluindo. E aí nos cabe naturalmente pesquisar, estudar, tentar entender quais são essas realidades e como visitar essas realidades. Porque a partir do momento que você começa a compreender essas outras realidades, essa daqui passa a ser apenas uma das realidades. E aí ao mesmo tempo que ela não ganha, que ela perde importância, né? Surgem outras realidades muito mais interessantes para serem exploradas, né? Vamos dizer assim. Enfim, né? Eu acho que conhecer outra realidade acalma nosso espírito num nível profundo, assim. Porque realmente você fala assim, ah, isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só um lance, só. Sabe, não tem nada que possa acontecer aqui que vá me tirar a paz. Né? Aí você começa a ter um pouco mais de paz também por causa disso. Porque você fala, ah, tá, nada é sério demais, sabe? Isso é muito legal. Que pena, né, que a gente ainda está nesse estágio. Que pena que a gente ainda não tem a ciência e a prática, né, de explorar essas outras realidades, e nem o momento ainda, né, consciencial para isso, que a gente está escalando isso lentamente, está tentando desenvolver isso lentamente, mas em breve eu acredito, né, daqui a uns 100 anos mais ou menos, a gente já vai estar muito mais evoluído nisso, nessa questão, e aí naturalmente a gente vai começar a cuidar muito mais da gente, dessa realidade, das coisas dessa realidade, né, com respeito profundo por Deus e pela sua criação, porque tem uma frase que diz o seguinte, né, a vida é boa, né, e se você for analisar profundamente e analisar que tudo isso aqui não é sério demais, não pode ser sério demais, porque você tem um monte de realidade, você é imortal, você é infinito, aí você vai ver que a vida é boa. Você vai chegar nessa conclusão, você tem que concordar que a vida é boa. Agora, se você ficar em si mesmado, focado no problema, no desespero, no medo, na coisa, pronto, aí isso cresce. Isso acaba tomando conta de toda a sua existência. Ao passo que quando você percebe que isso é só uma passagem, é só um capítulo da novela, vamos dizer assim, tá tudo certo. Você relaxa. Enfim, é óbvio que a gente precisa refletir bastante sobre isso. Cada um
segundo o seu entendimento, cada um segundo o seu universo cultural, né, social, mas de um modo geral, eu acho que isso é um apontamento importante, né, e dá pra gente refletir sobre, tá bom? Gente, por hoje é isso. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Boa semana para vocês. Aqui em Bragança começou a chover. E a gente se vê em breve. Tá bom? Em mais um Evangelho no Lar. Até lá.